Depois foram para Jericó, e sendo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que os chamassem, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Uma mensagem forte. E eu meditando sobre essa mensagem, é uma mensagem a qual vai falar sobre esse cego. E a palavra vai dizer que ele estava à beira do caminho mendigando. Ele estava pedindo esmola, qual homem que para a sociedade não tinha valor nenhum. O homem que para a sociedade não servia de nada. Por isso ele estava ali na porta de Jericó mendigando. E a palavra do Senhor vai dizer que vinha uma grande multidão com Jesus a passar a Jericó. Entenda, Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus está nos seus momentos finais agora, até a sua crucificação. Mas antes disso, ele vai ali ser deparado com aquele homem de grande fé, que é Bartimeu. Ele não vê Jesus, ele ouve que é falar sobre Jesus. E aquele homem, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai começar a clamar e a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi. Aquele cego, ele entendeu que era o rei, que era o Messias. Aquele cego de Bartimeu, ele entendeu. Antes de ver, ele já poderia só em ouvir falar que era o Messias que estava passando ali. E agora ele vai começar a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes eu e você clama, quantas vezes eu e você grita alto, mas aí vai vir as dificuldades, vai vir as pessoas para te colocarem para baixo, vai vir a multidão querendo te oprimir, querendo te calar, querendo calar a sua voz. Mas diferentemente, aquele cego de Jericó, ele vai começar e vai continuar a gritar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Quantas vezes nós estamos passando pelo deserto, quantas das vezes nós estamos passando pela prova, quantas vezes nós começamos a gritar quando aperta, quando nós ali até ouvimos falar de Jesus, até ali prestamos atenção na palavra, mas não temos a fé que Jesus pode fazer por nós, mas não guardamos a fé dentro do nosso coração, para que assim Cristo pare ao nosso favor. Glória a Deus. E aquele cego de Jericó, ele não cansou. Ele começou
a gritar mais alto, até que uma grande multidão vai parar em peso. Estão falando para Bartimeu: ei, cala a boca. Como se diz, você é um circunciso. Ele não vai parar por causa de você. Ele não vai parar para te ouvir. Mas Jesus, ele vai sim parar. Jesus, ele vai se atentar. E ele vai falar: chama ele. E ele ali começa a falar. O pessoal chega. Falei: levanta aí. Tem bom ânimo. Quem sabe, para a palavra do Senhor dizer, ele está vendo a multidão passar, ele está vendo todo mundo receber a cura, ele está vendo todo mundo ouvir falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus expulsa demônios, que Jesus faz tudo. E aquele cego estar ali, a palavra do Senhor vai dizer: tem bom ânimo, o mestre te chama. Agora, o mais interessante é que quando ele ouve que Jesus está chamando ele, ele vai pegar a sua capa. Todo mendigo, não é? Hoje em dia é a coberta, não é? Está mendigando, está pedindo ali. Naquele tempo era a capa. E agora entenda a fé deste homem. Ele, quando ele se levanta, que o povo vem chamar ele, para que ele vá até Jesus, ele lança dele a capa, ele joga a capa, ele joga o passado dele, e quando antes mesmo dele receber a cura, ele larga o passado de lado. Antes mesmo dele receber aquilo que ele sabia, a fé no coração dele, ele não sabia. Ele usou a fé. Ele falou: agora eu não vou precisar mais dessa capa, eu não vou precisar mais mendigar, eu não vou precisar mais ficar aqui sendo humilhado por ninguém. Eu vou lançar a capa, eu vou deixar o meu passado de lado, eu vou deixar tudo aquilo agora, porque o mestre está me chamando, e para me apresentar diante do mestre, eu preciso abandonar as práticas do mundo, eu preciso deixar tudo aquilo que me atrapalha para trás. E ele vai chegar diante de Jesus sem a capa. E agora entenda, a fé dele era tanta, que geralmente Jesus, ele vai chegar, ele vai falar o quê? Vai, a tua fé te curou. É assim? É assim ou não, igreja? Mas aqui, ele vai falar. E Jesus disse: o que queres que eu te faça? Ele vai perguntar a Bartimeu agora. Estava nítido ou não para Jesus a cura que ele queria? Sim ou não? O que queres que Jesus te faça hoje? Jesus, ele sabe. Jesus, ele tem entendimento daquilo que você precisa, mas ele quer que você fale. Ele quer que você confesse. Ele quer que você abandone tudo e fala: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu quero ser uma pessoa melhor. Jesus, eu quero ser alguém melhor. Jesus, eu quero largar essa prática. Jesus, eu quero largar isso. Jesus, eu quero fazer isso. E a resposta dele vai ser a melhor. Fala: Jesus vai virar então. Vai. Jesus manda ele ir. Vai, pode ir. A tua fé te salvou. Não foi nem curou não, a te salvou. Agora imagina aquele cego enxergando, ele abrindo os olhos. Fala: rapaz, quer saber? Eu vou nada. Eu vou seguir Jesus. Eu vou adiante com Jesus. Ele já me curou. Ele agora que me trouxe
a minha vista, agora que eu estou enxergando, agora que eu estou bem, agora que eu larguei o passado, agora que eu não vou mais precisar mendigar, agora que eu não vou precisar mais ser humilhado, agora que eu vou estar aqui fazendo só o que há de bom e de melhor, que é andar com meu mestre, eu não vou nada. Ele decidiu, ele tomou uma decisão, ele falou: vou seguir Jesus agora. E você, o que você tem feito? Tem recebido a cura e tem abandonado a Jesus? Tem recebido a cura, tem recebido aquilo que Jesus te entregou e tem se afastado, ou você se mantém ainda grato ao Senhor Jesus e falado: Senhor, muito obrigado todos os dias por me manter de pé, muito obrigado, Senhor, por me fazer largar a capa, por me fazer abandonar o meu passado, por me fazer estar aqui com saúde. Porque entenda, eles estavam vivendo, Jesus outrora vai falar: ei, se quiser me seguir, siga-me, mas eu não tenho nem aonde deitar. Não é assim que a palavra vai dizer? E aquele cego, ele tomou a melhor decisão da vida dele. E hoje, eu quero te fazer essa pergunta: o que queres que Jesus faça em teu favor? O que queres e o que você está disposto a fazer para Jesus parar em teu favor? O que você está disposto a fazer para que Jesus pare em teu favor? O que você está disposta a abandonar? Qual a capa que você precisa deixar para trás hoje? Qual é a capa que está te afastando de Jesus hoje? O que tem te afastado? A pornografia, os vícios, a fofoca, a lascívia? O que tem te afastado? O que tem para você hoje falar bem assim: eu preciso abandonar esta capa para que o milagre na minha vida aconteça, para que eu volte a enxergar, para que eu volte a receber de Jesus, para que eu seja um seguidor de Jesus verdadeiramente? O que você precisa? Qual é a capa que você precisa abandonar? Qual é a capa que você precisa largar hoje? Essa mensagem, eu confesso para vocês, ela é forte. Espiritualmente falando, para quem verdadeiramente quer seguir uma vida com Jesus. Esses dias eu conversando com um dos meninos lá da casa ontem, com o seu Emerson, e aí ele falando que às vezes conversando lá, fala: pai, seguir a Jesus não é brincadeira, seguir a Jesus não é de qualquer maneira, seguir a Jesus não tem aquele negócio, te trolei não, foi só uma brincadeirinha. Seguir a Jesus é viver na verdade. E se na hora que você contar a mentirinha, se na hora que você não abandonar a capa da mentira, ele só precisa disso aqui, ó. O inferno só precisa disso daqui, ó, para te levar com ele. Qual é a capa que você precisa abandonar hoje? O que você precisa para se aproximar de Jesus hoje? Quero te convidar a se colocar de pé. E eu quero te levar hoje a meditar nesta capa e largar a capa hoje, deixar a capa para trás. Mas quem está te perguntando não sou eu. Jesus hoje te pergunta:
o que queres que eu te faça? Mas assim como Bartimeu, ele primeiro se levanta, ele primeiro larga a capa, porque ele sabia, diante a fé, ele sabia que para se apresentar diante de Jesus, e quantas vezes nós lemos que Jesus, que o Espírito Santo não habita em templo sujo, não habita em templos mentirosos, não habita em templos enganadores, não habitam em templos pornográficos. Jesus, ele vai habitar num templo limpo. Ele vai buscar a noiva lavada e remida pelo sangue, com vestes novas. Jesus hoje tem veste nova para você. Jesus hoje tem vestes novas para você. É preciso abandonar.